Bom dia a todos. Bom dia. Bem-vindos a mais um webinar da Inova Risk. Hoje vamos falar um bocadinho sobre a atividade de contabilidade. Vamos ver não só formas da gestão do risco dessa atividade, tanto a nível de RC profissional como a nível de patrimoniais, mas vamos também ver um bocadinho como é que esta atividade de contabilidade pode ser útil para uma correta análise do risco em alguns setores. Portanto, o meu nome é Diogo Simões, sou subscritor de RC Profissional, estou aqui com o meu colega. O meu nome é Joel Lopes, sou subscritor de patrimoniais empresas e tal como o Diogo disse, vamos falar aqui um bocadinho hoje de RC contabilistas e depois a aplicabilidade também nos patrimoniais empresas. Aqui um bocadinho a mostrar como é que vai ser a nossa apresentação. Nós vamos começar por fazer um enquadramento do que é a atividade da contabilidade em Portugal, como é que está organizada, as formas do exercício da atividade também. Depois vamos apresentar, no fundo, os produtos ou os instrumentos da contabilidade, que no fundo são as ferramentas usadas pela contabilidade. E no quarto ponto vamos, no fundo, mostrar a aplicabilidade de alguns desses instrumentos no produto patrimoniais empresas, neste caso no nosso produto Inova Risk de Danos. Depois, o Diogo vai apresentar a nossa solução a solução Inova Risk de RC Contabilistas e, por fim, responderemos a algumas questões. Claro que nós, no decorrer da apresentação, vamos parando e vamos também respondendo a algumas questões que possam surgir. Sim, sendo aqui um bocadinho pela atividade e falando um bocadinho aqui do enquadramento daquilo que é a atividade de contabilidade, Warren Buffett, um dos maiores bilionários do mundo, diz que a linguagem dos negócios é a contabilidade. E, de facto, vamos ver aqui que realmente é isso. Ou seja, a contabilidade tem um papel muito importante e, para além de ser, nós imaginamos que a contabilidade como uma certa ferramenta técnica de cálculo e de registro de operações comerciais e financeiras, não é? Que normalmente temos muito isso associado, os contabilistas que vão fazer esses registros sobre as operações de uma empresa ou mesmo até de um particular. E o objetivo da contabilidade é fornecer informação fiel, que represente fielmente a situação económica ou financeira de uma entidade, tendo em vista auxiliar a tomada de decisão. Como vocês sabem, esta é uma atividade regulada por lei. Existe uma ordem que regula os profissionais desta atividade, que é a Ordem dos Contabilistas Certificados, a antiga Ordem dos TOCs. E no Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados, o artigo 10º, vem elencado daquilo que, perante a lei, é a atividade dos contabilistas. E, desde logo, cabe aos contabilistas planificar, organizar, coordenar a execução da contabilidade de entidades públicas e privadas. Cabe também assumir a responsabilidade pela regularidade técnica nas áreas da contabilísticas e fiscal, assinar as demonstrações financeiras e as declarações fiscais. E também cabe também aos contabilistas fazer consultoria na área da contabilidade e da fiscalidade. E como vamos ver, este último ponto é muito importante e está a ter cada vez mais importância na parte da contabilidade, porque temos apenas um excerto de uma notícia que fala sobre uma Accounting Summit, que foi um encontro que existiu em 2020 com vários contabilistas e vários profissionais do setor e que falava um bocadinho isso. Qual é que é o papel do contabilista hoje em dia? E conclusões que saíram desse encontro foi que os contabilistas deixaram de ser meros tratadores de impostos e passaram a ser uns conselheiros empresariais. E isso é que começamos a ver, e foi por isso também nos chamaram alguma atenção para esta atividade, é porque os contabilistas têm aqui um papel reforçado no papel das empresas. Deixaram de ser apenas os técnicos que registram as atividades e que fazem os impostos para passarem a ser um parceiro estratégico na vida das empresas. E como vamos ver aqui, existem várias formas de exercício de profissão, ou seja, a lei e o Estatuto da Ordem dos Contabilistas Certificados dizem-nos que existem 3 formas de exercício da profissão em Portugal. Desde logo, individual. Ou seja, existem cerca de 60 mil contabilistas registados junto da Ordem, mas também cabe a esses contabilistas poderem exercer a sua atividade em formas societárias. E aqui a lei dá-nos duas soluções. Ou através de uma sociedade de contabilidade, ou através de uma sociedade profissional de contabilistas certificados. Agora, aqui qual é que é a grande diferença? Na prática existe uma diferença, que é a sociedade profissional de contabilistas certificados só pode exercer como atividade
a prática da contabilidade tal como ela é definida no artigo 10º que acabámos de ver. Ou seja, tudo aquilo que sejam, se os profissionais de contabilidade quiserem associar em sociedade e prestar o tipo de serviços que não aqueles que vêm definidos no artigo 10º, terão que constituir uma sociedade de contabilidade. E é o mais frequente. Se repararem aqui em nível de número, temos aqui os números das sociedades registadas, estamos a falar aqui de 22 mil sociedades de contabilidade versus 140 de sociedades profissionais. E a razão de ser é essa. É que o artigo 10º, que vimos há bocadinho, acaba por ser um bocadinho redutor. E há muitas atividades que os contabilistas fazem, por exemplo, o processamento salarial das empresas para quem trabalham, que não está abrangido pelo artigo 10º. E por esse motivo, e muitos outros também, ou seja, muitos contabilistas, muitas empresas de contabilidade acabam também por fazer outro tipo de atividades, seja a medição de seguros, seja a consultoria, e portanto acabam por ter outro aspecto de atividades para além da contabilidade como ela vem definida no artigo 10º. E daí haver essa grande diferença a nível de empresas registadas. Eu, antes de passar aqui a palavra ao João para falar um bocadinho sobre os instrumentos da contabilidade e a importância que eles têm para nós subscritores, vou ver se já há aqui algumas perguntas sobre aqui iniciais. Eu penso que não, mas também depois haverá um espaço para perguntas no final. Portanto, se tiver alguma dúvida, vão registando também para nós depois podermos responder. E agora, passando aqui para no fundo, os instrumentos da contabilidade, no fundo, as ferramentas que a contabilidade e os contabilistas usam no seu dia-a-dia. Elas, no fundo, estão divididas em dois, as demonstrações financeiras e as declarações fiscais. E as demonstrações financeiras são, em suma, são três. São os balanços, as demonstrações de resultados e os balancetes. E depois temos as declarações fiscais, que podem ser o IES está assinalado a outra cor pela importância que depois vai ter nos patrimoniais empresas, e no fundo isto é a informação empresarial simplificada, é o que a sigla significa, e é um relatório anual que é entregue à autoridade tributária, que é nesta altura, está a ser agora o momento da entrega, e que inclui, entre outros, demonstrações financeiras com um determinado layout. E, portanto, isto é válido não só para a autoridade tributária, a título de curiosidade, isto serve também para depois outro tipo de estatísticas, não é só a informação contabilística e fiscal, porque depois também é usado para efeitos de contabilidade por outros ministérios. Temos também o modelo 22, relacionado com o IRS, com o IRC, o modelo 10 relacionado com o IRS, o IVA, o próprio IRC e o próprio IRS, e depois temos também tudo o que seja relacionado com a segurança social, também tratado por parte da contabilidade. E agora, como é que isto tem, no fundo, como é que isto tem aplicação nos patrimoniais de empresas? No fundo, é isso que vamos aqui falar um bocadinho. Mas queria dizer que, para quem não teve a oportunidade, o ano passado nós fizemos um webinar sobre o nosso produto, o Inova Risco Danos, aí sim, de uma forma mais exaustiva do que é o produto. Hoje vamos falar um bocadinho como é que a contabilidade encaixa no produto, e também dizer que, além do que aqui vamos falar, a nossa oferta do Inova Risco Danos é também ela válida para escritórios, para gabinetes de contabilidade, e portanto também tem enquadramento essa atividade no nosso produto, no nosso produto Inova Risco Danos, que pode complementar com a oferta que depois o Diogo vai falar. Mas relativamente à contabilidade e como é que ela encaixa no Inova Risco Danos, no fundo, vamos dividir isto em dois, entre danos, tal como a apólice está dividida. A apólice está dividida por secções, danos materiais e perdas de exploração, e também aqui tem essa divisão. E, portanto, nos danos materiais, o que é costume usar-se como base para definir os capitais seguros é o balanço mais atualizado, nomeadamente os ativos fixos tangíveis e a rúbrica de inventários. Depois, temos que ter em conta as diferenças entre esses valores que estão no imobilizado e a forma como é valorizado na apólice. Mas acaba por ser uma boa base, como já vamos ver de seguida. Depois temos que ter estas diferenças em conta para não incorrermos no infraseguro. Já nas perdas de exploração, o que é uma boa prática é pegar no último IES. Mas o último IES, nós estamos em 2022, e o IES que as empresas têm disponível para entregar
é o de 2020, que foi entregue em 2021. E, portanto, nós, no fundo, se estivermos perante a anuidade de 2022, já temos aqui duas anuidades decorrentes, o que, mais uma vez, pode incorrer em infraseguro, e por isso é que temos que ter em conta a taxa de crescimento prevista da empresa. No fundo, teríamos que perceber o que é que foi o ano 2021 e depois a previsão para 2022. E é fácil, neste caso, como tivemos perante uma pandemia, se calhar 2021 para algumas empresas, ou para a grande maioria, foi um ano mais ou menos igual, e agora sim espera-se uma retoma, e então as perdas de exploração na apólice têm que ter isso em conta. E temos que ter também em atenção a rúbrica dos fornecimentos e serviços externos. Esta rúbrica inclui são 25 items que estão dentro dela, e é preciso ter em conta pela parte fixa e variável, mas já vamos ver em maior detalhe a seguir. Mas é preciso ter isso em conta porque faz variar, pode fazer variar o valor a segurar. Voltando aqui um bocadinho aos danos materiais. Portanto, uma coisa é o que é o balanço, não é? Que é a nossa base, e outra coisa é o que é a apólice. E, portanto, nas 4 grandes rubricas que nós temos, temos o imóvel, o mobiliário, equipamentos e mercadorias. O mais fácil será as mercadorias. Vou começar pelo fim, porque acaba por ser o mais fácil. As mercadorias é a rubrica inventários, e no imobilizado, no balanço, estão valorizados pelo custo de aquisição. E na apólice também, portanto aqui acaba por ser igual. Claro que depois podemos ter produtos em vias de fabrico ou produtos acabados, que têm em conta a mão de obra, mas aqui mais uma vez é igual. Mas por uma questão de simplicidade, falo só das mercadorias, porque é igual, seja em que estado for o estado em que tiver o produto. Depois, voltando ao imóvel. O imóvel, todos nós sabemos que é o valor de reconstrução. Depois há sempre alguma dificuldade em defini-lo, mas todos sabemos que o imóvel é seguro na apólice em valor de reconstrução. Na contabilidade, como é que isto está valorizado? Está pelo custo de aquisição sem o terreno, isto tem algumas regras. Se foi um imóvel já adquirido, já construído, ou então o custo de construção. Mas ambos são depreciados. Esta depreciação é variável, depende do tipo de construção, depende do tipo de atividade, e, portanto, logo aqui podemos ter uma diferença entre o que está no imobilizado e o que é a apólice. E o que tem que ser seguro é efetivamente o custo de reconstrução. Por isso, se o cliente disser que no imobilizado tem X, não é suficiente e vai incorrer em infraseguro. O mesmo depois acontece em imobiliário. O mobiliário tem uma depreciação de 12,5%, enquanto no nosso produto nós segurámos-lo pelo valor de substituição em novo. Portanto, aqui mais uma vez não podemos considerar as depreciações para não incorrer em infraseguro. Por fim, os equipamentos. Os equipamentos no seguro têm duas formas: ou o valor atual ou o valor de substituição, caso sejam equipamentos industriais, valor de substituição em novo. Mais uma vez, no balanço está o custo de aquisição depreciado, e a depreciação também varia em função do equipamento e da atividade. E, portanto, mesmo no caso em que estejamos perante o valor atual, a depreciação não é igual. E, portanto, há que ter isto em conta. Claro que isto, estamos aqui a falar de rúbrica a rúbrica, quase objeto a objeto. Isto é muito difícil de fazer para uma empresa, não é? Não se vai fazer objeto a objeto. Isto é só uma base, isto é só para terem alguma ideia. Claro que a definição do capital seguro é responsabilidade do tomador, mas muitas vezes vocês prestam uma ajuda nesse sentido, porque o cliente não tem uma ideia precisa. E, portanto, aqui o que há a levar deste slide é que, se o cliente vos apresentar o imobilizado ou vos der o capital a segurar pelo imobilizado, muito provavelmente vai incorrer em infraseguro, e convém alertá-lo destas diferenças. E, portanto, por mais 20, 30, 50, 100%, o dobro, eventualmente, poderá fazer sentido, e é para isso que serve esta apresentação, para alertar disso mesmo.
E agora, não sei se há aqui alguma questão relativamente a esta parte. Penso que não. Vamos então seguir para as perdas de exploração. As perdas de exploração estão divididas entre encargos permanentes e lucro bruto. Vamos começar pelos encargos permanentes. E, no fundo, estão aí apresentadas as seis rúbricas da IES que são usadas para o cálculo dos encargos permanentes. Portanto, entre parênteses, está inclusive o código da rúbrica. Isto está no anexo da demonstração de resultados. E, portanto, são estas 6 rúbricas: os fornecimentos e serviços externos, os gastos com pessoal, os impostos exceto IRC, as cotizações, os gastos de reversões de depreciações e amortizações e o gasto líquido de financiamento, que é a diferença entre essas duas rúbricas. E, portanto, isto tudo somado dá os encargos permanentes relativamente ao ano daquela IES. Ponto importante que já tinha falado, a questão dos fornecimentos e serviços externos. Nós, se pensarmos na fatura do gás, da água, das telecomunicações, temos a parte fixa e a parte variável, ou seja, nós temos aquela parte que, mesmo que não façamos qualquer consumo, mesmo que não haja processo produtivo, ou seja, há um sinistro de danos materiais, a empresa para. Portanto, não há consumo de água, luz e tudo isso. Mas há sempre uma componente fixa. Há sempre os contadores, a parte fixa do contrato. Cada um deles, cada rúbrica delas vai ter uma percentagem diferente. Por regra, e como são os tais 25 items que falei há pouco, por regra usa-se os 70-30. Ou seja, 70% variável, que será usado no lucro bruto, e os 30% de fixo. Agora, claro que varia, porque podemos estar perante 35, 25, isto varia. Mas é uma regra, uma boa base, ou para simplificar as contas, 30%, porque perto da exploração nós estamos sempre a falar de previsões. E, portanto, previsões são sempre difíceis de fazer. E, portanto, usar 30%, em vez de estarmos aí a calcular rúbrica a rúbrica, poderá fazer sentido, porque depois vamos ter em conta a taxa de crescimento. Ou seja, aqui neste caso, nós somaríamos estas 6 rúbricas, colocaríamos, assumindo que estamos em março e só temos o 2020, não é? Taxa de crescimento de 2021, taxa de crescimento de 2022 e, portanto, iríamos ter o capital a segurar em encargos permanentes para o ano de 2022. Lá está, usando os 30%, que é uma boa base, mas poderá fazer sentido alterar isto. Agora, para finalizar aqui esta parte, lucro bruto. O lucro bruto não só tem rubricas a somar, como tem algumas que temos que retirar. Porque, no fundo, o lucro bruto são os encargos permanentes mais o lucro líquido, ou seja, não temos os gastos que são variáveis, as mercadorias e consumidas, tal consumo de energia, de água que se faz. E, portanto, soma-se as vendas e serviços prestados, os subsídios à exploração, a variação nos inventários de produção, que este poderá ser positivo ou negativo, esta variação, os trabalhos para a própria entidade, e depois retira-se os custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas, os tais 70%, repito, é uma sugestão, uma regra que se costuma usar para efeitos de seguro, os 70% dos fornecimentos e serviços externos, as imparidades nos inventários e a provisão para garantias a clientes, que, mais uma vez, é a diferença entre estas duas rúbricas. Agora vou passar aqui ao Diogo. Nós aqui, voltando aqui um bocadinho à questão da RC profissional, nós vimos que havia aqui alguma falha no mercado de oferta, porque tivemos aqui vários clientes a perguntar-nos se teríamos oferta para contabilistas, e nós criámos aqui um produto, que é relativamente recente, a que se destina às sociedades de contabilidade. E porquê as sociedades de contabilidade? Se virmos aquelas três que vimos há bocado, as 3 formas de exercício da profissão, a individual, a sociedade de contabilidade e as sociedades profissionais, as
As sociedades profissionais e os individuais têm um seguro obrigatório, são regulados por lei, existe um seguro obrigatório. Que a Ordem existe, a Ordem tem programas acordados e existe essa distribuição através da Ordem, mas as sociedades de contabilidade não têm seguro obrigatório. E há uma razão de ser para não terem. As sociedades de contabilidade, quando se registram junto da Ordem, e é obrigatório registar, têm que nomear um contabilista certificado, com registro em vigor e válido, que seja e que assume funções de diretor técnico. E é esse diretor técnico que vai ter em primeira linha a responsabilidade pelos erros ou omissões que a sociedade possa causar a terceiro. Ou seja, é a sua própria apólice individual que vai funcionar em primeiro risco. E por isso é que nós criamos aqui um produto que vá, de certa forma, complementar o seguro que esse diretor técnico tem. E porquê? Porque vimos que, falei há bocado disso, que nós temos as atividades do artigo 10º, que são as atividades que a lei reconhece como atividades de contabilidade, mas que na prática existem outras atividades que os contabilistas fazem. Como é o caso do processamento de salários ou mesmo os pagamentos à segurança social, que são coisas que frequentemente os contabilistas fazem nessa atividade e que não estão cobertas por uma apólice de seguro. E aí vimos que havia uma falha e então criámos este produto. Então, pronto, o produto dirige-se a sociedades de contabilidade, ou seja, uma solução deve ser profissional dirigida a sociedades de contabilidade, que visa segurar ou cobrir as atividades do artigo 10º, as outras atividades de contabilidade que não sejam definidas pelo artigo 10º, mas que os contabilistas façam, como é o caso da prestação, do processamento salarial e do pagamento da segurança social, e também há a possibilidade de cobrir outras atividades que a empresa desenvolva. Vimos há bocadinho, e falámos disso, que os contabilistas hoje em dia são parceiros-chave nos negócios de empresas, fazem consultoria, mas também há o tipo de atividades que eles costumam fazer, como seja, por exemplo, a mediação de seguros. Há muitos mediadores de seguros que também são contabilistas, ou ao contrário, e também, por exemplo, a administração de condomínios. Há muitas empresas que acabam por fornecer um serviço único, quer de contabilidade, quer de administração de condomínios ou de gestão de propriedades. Portanto, nós criamos aqui um produto que permita abarcar, de certa forma, todas as atividades que o contabilista faça. Como é que funciona aqui esta apólice? Pronto, isto funciona, de certa forma, em excesso. Como nós falámos que o diretor técnico usa a sua apólice individual em primeiro risco. E é verdade. Nós aqui estamos a dar uma certa cobertura de excesso. Ou seja, naquelas atividades, se o sinistro, se a reclamação tiver em conta uma atividade prevista pelo artigo 10º, a nossa apólice vai funcionar em excesso daquilo do seguro individual do diretor técnico. No entanto, se a reclamação estiver relacionada com outras atividades seguras, como vimos no ponto anterior, estará em primeiro risco. E nós temos que cobrir isso em primeiro risco. Fazendo aqui a exceção, claro, não é? À questão dos seguros obrigatórios, como falei da mediação de seguros, há um seguro obrigatório, nós nesse caso não poderemos incluir aqui nesta apólice. Portanto, isso terá que ser feito um seguro à parte para dar cumprimento à obrigação legal. E assim, muito sinteticamente, estas são como funciona o nosso seguro, dá cobertura às atividades da sociedade de contabilidade, em excesso do seguro obrigatório para os individuais e cobrindo o resto das atividades seguras em primeiro risco. Temos aqui um prémio mínimo comercial de 400 euros para estas empresas, para as sociedades, e temos aqui essencialmente duas formas de subscrição. No nosso portal InovaGo, hoje já é possível vocês acederem e fazerem a subscrição e simularem automaticamente sociedades de contabilidade que tenham um volume de faturação até 250 mil euros e que procurem uma solução de limite de imunização até 500 mil euros. Isso podem fazer lá. É possível também já, na solução que temos no portal, agregar ou colocar como atividade de seguro adicional a administração de condomínios, já lá está disponível, e eventualmente estará disponível também num futuro próximo a consultoria de negócios. E se tiverem em carteira ou se tiverem um pedido de um cliente para uma empresa de maior dimensão ou que procura um limite de imunização superior, nós poderemos sempre ver esses pedidos caso a caso. Nós não estamos limitados a empresas com volume de faturação pequeno ou limites de imunização pequeno, podemos ver de várias dimensões. É uma questão de depois temos que ver caso a caso o risco das empresas. Mas, portanto, vejam aquilo que tem. É normal que tenha existido desde que criámos este produto há uns meses, tenha existido algum interesse. Portanto, é normal que tenham alguns clientes em carteira. Portanto, testem-nos, falem connosco para ver se vos podemos ajudar.
aqui passaria aqui para abrir agora aqui o período de questões, para ver se existiram aqui algumas questões que foram fazendo. Ok, temos pelo menos uma questão. Olha, ok. Isto é para ti, penso eu. Este é para mim, uma questão do Filipe Covas, faz sentido. Então vou dividir a pergunta, em dois. Ou seja, relativamente à última parte, se não teremos a induzir os clientes, especialmente quando as apólices têm cláusula de substituição em novo, eu vou andar aqui um bocadinho para trás, aqui para as várias rubricas de danos materiais, onde nós podemos dar o valor de substituição em novo é nos equipamentos industriais apenas. E, portanto, não pode ser para todo e qualquer bem, e, portanto, aqui, se o cliente quiser segurar o valor de substituição em novo, tem que os valorizar como tal no objeto seguro. Relativamente à primeira parte da questão, nós usar o balanço para... e vou voltar aqui de novo, peço desculpa. Usar o balanço na definição não faz. O que faz é tê-lo como base. Ou seja, nós fala aqui do aumento de preços nos mercados, especialmente matérias-primas e energia, mas, ou seja, é para ter como base, porque muitas vezes o que os clientes querem é considerar o que está no imobilizado na apólice e isso vai incorrer em infraseguro. Isso não é uma boa política e daí este alerta nosso. O que deve ser feito é pegar naquilo e depois adaptar à definição de capital seguro da apólice. Mas vejamos, mercadorias é pelo custo de aquisição. O cliente deve ter seguro o capital máximo ao longo do ano. Neste momento que nós estamos perante fortes aumentos, o cliente tem que, aliás, todo e qualquer cliente deve fazer uma revisão dos capitais seguros na renovação. Pronto. E então o cliente deve, se acha que neste momento o capital que tem de mercadorias é insuficiente, dados os aumentos que estamos a ter, e às vezes são aumentos semanais e bastante elevados, deve fazer uma revisão de capitais na apólice. Relativamente aos outros bens, é com base na depreciação e, portanto, nós, no valor atual, também é com base na depreciação e a depreciação é aplicada ao valor de substituição em novo. Se o valor de substituição em novo alterar, então faz sentido também alterar. Mas lá está, há casos, inclusive, que o valor, normalmente os equipamentos, com o passar dos anos, acabam por ficar mais baratos porque vêm novas tecnologias que os substituem até ao ponto de ficarem obsoletos. Mas há a tipologia de equipamentos que o valor de substituição em novo é mais alto hoje do que era há 10 anos atrás. E, portanto, o cliente pode estar em infraseguro, mesmo tendo o valor de substituição em novo, porque nunca atualizou o valor de substituição em novo. E, portanto, usar o balanço para definir o capital seguro não é uma boa prática e não o recomendamos. Usá-lo como base, depois elencando as diferenças, pondo mais 50%, 20%, em função da atividade, da idade média do parque de máquinas, do capital de mobiliário que o cliente tenha. Isso sim, achamos que é uma boa prática para não ocorrer em infraseguro no momento do sinistro. Vamos ver se há aqui mais alguma questão. Temos aqui a mediação de seguros, ou seja, a mediação de seguros, tenho aqui uma pergunta do Nuno Dores, acaba por ser um seguro obrigatório, não é? Existe esse seguro obrigatório, nós não subscrevemos, ou seja, nós não podemos garantir numa apólice de índole facultativa o cumprimento de uma obrigação legal de seguro. Portanto, a resposta aí é não. Aqui, mais para baixo, não sei se temos aqui mais alguma questão. Penso que não estamos a ver mais nenhuma questão, só... Não, penso que não estamos a ver mais nenhuma. É porque nos explicamos bem. Então, mas mesmo que não haja mais questões... Mas pronto, se tiverem alguma questão também... Estejam à vontade para também partilhar connosco. Vão surgir os nossos contactos aqui na imagem, falem connosco. Também os nossos contactos estão no nosso site, Nova Risk. Estejam à vontade para nos ligar e colocar questões. E uma vez que não há mais questões,
Vamos então terminar o nosso webinar. Queremos agradecer a vossa participação, terem assistido mais uma vez a um webinar Inova Risk. Esta apresentação vai ficar nos próximos dias disponível nas nossas redes sociais e no YouTube. Se ainda não subscreveram o nosso canal do YouTube, é uma excelente oportunidade. Caso tenham alguma dúvida, não hesitem e contactem-nos. Obrigado e um bom dia. Bom dia.